Se você quer saber como que o seu emocional afeta o seu comportamento financeiro, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que você precisa fazer para ter o controle sobre isso e evitar que você pare de prosperar ou até mesmo que contraia dívidas. Afinal, o que a gente precisa é de uma vida mais próspera, não é mesmo? Eu vou começar contando para você uma história minha para demonstrar como que a nossa mente funciona em relação ao comportamento financeiro. Para começar, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, de como que o emocional afetou o meu comportamento. Eu estava numa imersão em Belo Horizonte e conversando com as pessoas sobre livros, conversando com um rapaz, um colega. E ele falando lá que tinha um livro à venda em promoção, né? Era um e-book na verdade, e ele falou que o e-book estava por R$ 9,90, estava um preço excepcional, estava muito bom, que era uma promoção que ia acabar. O que eu fiz? Comprei. Naquele momento eu deixei ser levado pelas emoções, eu fui enganado pelas minhas emoções. Por que eu digo enganado? Porque o correto seria eu confiar apenas no que ele estava dizendo ou fazer a minha própria pesquisa para verificar se aquela era a mesma forma ou a melhor forma de comprar. E acredite, não era. Eu gastei o meu rico dinheirinho por emoção. E é assim que acontece com a gente o tempo todo. O tempo todo a gente é bombardeado com essas informações que fazem com que a gente consuma muitas das vezes sem necessidade. E por vezes, não sei se já aconteceu com você, a gente acaba se arrependendo de ter comprado alguma coisa. Teve uma outra situação que é interessante, a gente nunca quer perder, né? A gente sempre fica com aquele desejo de ganhar alguma coisa, de levar vantagem em alguma coisa. E esse desejo de levar vantagem, o que a gente acredita que é vantajoso, está fazendo é você perder dinheiro. Teve uma vez que eu fui comprar um espremedor de fruta e um outro produto, não me lembro bem qual que era. Mas eu cheguei, olhei o preço e tal, fui comprar e o produto era um espremedor de frutas e ele era o último, ele era o dispositor. Mas eu estava disposto a levar, porque o preço não estava ruim, o preço estava bom e o espremedor estava em boas condições, apesar de ser de mostruário. Quando chegou para mim o vendedor e falou, olha, esse produto por ser de mostruário tem um desconto de 30%. Aí, clim, já bate aquela... Você sabe como que funciona, não sabe? Que dá aquela vontade assim, não, deixa eu levar logo antes que ele mude de ideia. Parece que a pessoa vai mudar de ideia. Ele que te ofereceu e parece que ele vai mudar de ideia. E assim aconteceu comigo, eu já fiquei ansioso para sair da loja com o meu espremedor com 30% de desconto e o outro produto. Tá, o que eu percebi depois, comprando dois aparelhos juntos, eu olhei na nota fiscal o valor do aparelho com desconto de 30% e o valor do outro aparelho com o preço normal, mas eu não observei o valor total da nota. E o vendedor conversou, falou um monte de coisas comigo lá, acabou que eu levei o produto. Ao chegar em casa, eu percebi que o vendedor tinha me empurrado uma garantia estendida. Por que isso aconteceu? Por causa da minha emoção. Né? Aquela vantagem que a gente acha que estava fazendo, eu achei que estava fazendo vantagem por causa dos 30% e o resto tudo passa de deixa de fazer sentido. A gente fica empolgado com os 30% e o resto todo deixa de fazer sentido, o que fez com que eu tomasse uma decisão precipitada. Eu deveria ter avaliado com mais tempo, eu deveria ter pensado mais um pouco. E é exatamente isso que falta para as pessoas, pensar mais um pouco antes de efetuar uma compra, antes de tomar uma decisão. E é nesse momento que eu falo uma coisa com você que eu falei lá no início do vídeo, que existem mais pessoas além de você. Você já parou para observar que o tempo inteiro tem uma voz conversando com você? Como assim tem uma voz conversando com você? Você não é você mesmo? Isso quer dizer que você bate o papo com você mesmo? Então, essa voz, muitas das vezes, mesmo calada, ela está afetando as suas emoções. E a essa voz, ou esse ser que habita na gente,
eu costumo chamar de alienígena. Por quê? Porque o alienígena é rápido. É ele que faz a gente tomar as decisões por impulso, tomar as decisões rápidas e nem sempre acertadas. E qual que é o contraponto para o alienígena? O contraponto que a gente tem para o alienígena é o gênio. Então a gente tem um lado alienígena, que é um ET, né, gente? O que é um ET? Um ET é uma coisa que a gente acredita que não existe. Exatamente, a gente acha que não existe isso dentro da gente, mas existe. E está o tempo inteiro afetando a nossa vida, não só no lado financeiro, mas em tudo. Você já observou quando você começa a criar coisas na sua mente, você toma aquilo praticamente como verdadeiro? É uma loucura, é muito louco. De onde vem isso? E como que você faz para controlar isso? Controla-se isso com o lado gênio. Só que usar o lado gênio não é muito fácil. Por quê? Porque o alienígena, ele não precisa de nada para despertar, ele está o tempo inteiro acordado. Ele está ali o tempo inteiro te incomodando, ele está ali o tempo inteiro fazendo você agir por impulso. E para acionar o lado gênio, ele é um pouco mais lento. Por que ele é um pouco mais lento? Porque olha só, não sei se você já viu a história do gênio da lâmpada, o Aladim. O que era necessário para que o Aladim realizasse os desejos? Você tinha que pegar a lâmpada, esfregar a lâmpada, esperar a fumaça sair, o gênio aparecer e a partir daí você fazer o seu desejo. Pois é assim que funciona o nosso lado gênio e isso é muito lento. O lado gênio é a gente se questionar, a gente tem que se questionar o tempo todo. Quando você vai fazer uma compra, uma das formas de você controlar o seu alienígena é você pensar, peraí, será que realmente eu preciso disso nesse momento? Será que eu posso gastar esse dinheiro agora? Será que essa parcela não vai afetar o meu orçamento no futuro? Se você fosse deixar levar pelo alienígena, você nem pensa nisso. Você só quer o prazer de comprar naquele momento. E aí quando a pessoa te pergunta, por que você comprou? Porque eu quis. Porque eu mereço. E aí você acaba abrindo mão do que você realmente deseja. Ou seja, a gente passa a vida inteira acumulando um monte de coisinhas que não vão servir para nada. Por exemplo, na sua velhice, de que vai adiantar, sei lá, aquele monte de coisas que você comprou, que achava que precisava e já não fazem mais sentido para você. Foi o seu lado alienígena que estava ali fazendo você gastar o seu dinheiro sem pensar no futuro, sem pensar na sua prosperidade acima de tudo. Porque a prosperidade não é a questão financeira, a prosperidade é você ter paz. E você só consegue ter paz quando você não precisa preocupar com a questão financeira. Quando tem um imprevisto, você tem condições de fazer aquilo. Para você entender como que funciona o seu lado alienígena e o seu lado gênio, eu vou dar um exemplo. Eu falei lá atrás do suco, que foi o meu lado alienígena que atuou. Por quê? Porque ele fez uma conta rápida. Nossa, 30% é vantagem, pronto, comprei, vai embora, não precisa de você pensar em absolutamente mais nada. E eu acabei levando uma coisa que eu não queria. Eu ainda cometi um erro, porque eu deveria ter voltado lá e reclamado, porque eu não queria garantia estendida. Você também tem que fazer valer os seus direitos. Quando você perceber que você foi lesado, vá lá e peça os seus direitos. Para você entender como funciona o seu lado alienígena, o seu lado gênio, eu vou te fazer uma pergunta. Você vai entender perfeitamente como que o seu lado alienígena é rápido. Quanto é 2 mais 2? Pronto. Esse é o alienígena. Por quê? Porque a resposta é rápida. Você precisou raciocinar muito para responder? Para falar que 2 mais 2 são 4? Não precisa. O alienígena faz isso com a gente. Agora, por outro lado, vira e fala assim, quanto é 17 vezes 24? E aí não tem jeito, né? Você vai ter que esfregar a lâmpada, o gênio vai ter que sair, você vai ter que raciocinar. Percebe? Em relação ao consumo, o que o marketing, as propagandas querem fazer com você é que você pegue atalhos, assim como eu peguei o atalho dos 30% e me dei mal. O que a gente precisa é
acionar mais vezes o nosso lado gênio para que você tome as decisões certas. Perceba que há um conflito o tempo inteiro entre o seu lado alienígena e o seu lado gênio. Por quê? O alienígena quer que resolva rápido e o gênio quer frear. E muitas das vezes há pessoas, eu não sei se é você ou se é o seu caso, que nem acionam o lado gênio. É bem no estilo Zeca Pagodinho, que a gente escuta muito falar por aí, deixa a vida me levar. Quando você fala deixa a vida me levar, você está deixando é seu alienígena te levar. E invariavelmente para lugares que você não quer. Para falta de dinheiro, para gastar tudo que você ganha, para não realizar os seus sonhos, aquelas vontades que você tem de ter um carro melhor, uma casa melhor, um futuro melhor, poder fazer sua viagem. Sabe onde fica isso? Isso fica ao longo do ano, com essas pequenas coisinhas que você gasta com prazeres imediatos e não dosa, não aciona o seu lado gênio. Para você conseguir prosperar, para você conseguir poupar, você tem que acionar o seu lado gênio. Não há dúvidas que a gente vive em um mundo capitalista. E qual que é o princípio do capitalismo? O princípio do capitalismo é o consumismo. O dinheiro tem que girar. E como que faz o dinheiro girar? Gerando consumo. E a gente entra nesse ciclo de consumo. Mas o ideal é que a gente não consumisse coisas que não fazem sentido. Quando eu falo coisas que não fazem sentido, são coisas que não trazem retorno financeiro para a gente. Ou seja, são os passivos. Passivo é tudo aquilo que te leva dinheiro. O melhor seria se a gente adquirisse ativos. Ativo é tudo aquilo que vai te trazer dinheiro. O investimento, por exemplo, é um ativo. Se você pegar o dinheiro e investir e ele tiver um rendimento acima da inflação, você tem um ativo. Se você pega o dinheiro e gasta com alguma coisa, é despesa. Se você pega o dinheiro, gasta com alguma coisa que vai te trazer dinheiro, aí você teve custo. Esses são conceitos extremamente importantes para quem quer controlar as finanças, para quem quer ter controle mental para usar o dinheiro da forma correta. Fazer contas é muito fácil. Difícil é você descobrir como que funciona, como eu disse, o lado alienígena, o lado gênio, é você estar se observando o tempo inteiro para não permitir que os seus impulsos façam com que você gaste o dinheiro que você não gostaria. É você acionar o seu lado gênio para perceber que se você balancear o seu pensamento e as suas emoções, você vai conseguir fazer todas as coisas. O que eu quero dizer com todas as coisas? Vai ser possível você se divertir, você vai gastar com lazer e ao mesmo tempo vai poupar. Ou seja, olha como que aumenta o prazer. Eu até costumo dizer, eles usam o termo reserva de emergência. Mas quando se fala em emergência, você tem um sentimento bom ou um sentimento ruim? Ninguém quer ter emergências, não é mesmo? Então, olha como que funciona o cérebro da gente. Já cria uma resistência para você gerar uma reserva de emergência. Eu não quero ter emergências. Então, eu não chamo a minha reserva de emergência. Eu chamo a minha reserva de reserva da felicidade. Como assim, Marcinho, reserva da felicidade? A reserva da felicidade é: você teve alguma coisa imprevista, mas você tem o dinheiro para não sofrer com aquilo. Olha como que é a reserva da felicidade. Ao mesmo tempo que você teve um problema que provocou em você um desprazer, você tem o prazer de ter dinheiro para resolver aquilo. Por isso é que a reserva é da felicidade. Ela não é em função da emergência, ela é em função da tranquilidade e da paz que você vai ter para resolver aquilo. Pense em ter uma reserva da felicidade.
Aí eu acredito que você vai ter muito mais prazer a hora que vê aquele dinheiro crescendo lá, porque ele vai ter uma palavra. Essa palavra é felicidade. Quando ouve a palavra felicidade, você já dispara hormônios do prazer no seu cérebro. Quando ouve a palavra emergência, você dispara hormônios de atenção, de luta e fuga. Percebe a diferença? A nossa mentalidade funciona assim. Às vezes a gente acha que um termo ou a palavra não faz diferença, mas faz toda a diferença na vida da gente. E o que é necessário fazer para mudar a mentalidade é exatamente começar a mudar o processamento que a gente tem, a forma de a gente falar. Ah, é difícil juntar dinheiro. Cara, você tem razão. Se você diz que é difícil, não tem como ficar fácil. Eu quero juntar dinheiro. Querer não é suficiente. O seu cérebro vai te sabotar. O seu alienígena vai querendo. Ele faz isso com você. Acionar o lado gênio é você substituir todos esses termos que te sabotam por termos que sejam assertivos, por termos que façam com que você faça o que você precisa fazer. Vou dar um exemplo meu. Quando eu quero alguma coisa, eu não falo que eu quero aquela coisa, eu falo que eu tenho aquela coisa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira comprar um carro e você nem tenha dinheiro para isso. Mas o fato de você falar assim, eu tenho um carro X, você não tem que sair falando para todo mundo, você tem que falar para você mesmo. Você sabe por que você tem que falar? É porque quando o seu alienígena te empurrar para comprar uma coisa que você não quer, você vai pensar consigo mesmo, o seu lado gênio vai acionar e falar assim, eu tenho um carro X. Aí o alienígena, peraí, mas se você tem um carro, você não pode gastar com essa coisa que eu estou falando. E é muito louco isso, porque a hora que você questiona isso, você substitui. Não, se eu comprar isso, eu não vou ter o carro. Então, eu não vou comprar isso porque eu tenho o carro. Trazer o presente acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Aquilo já é criado em sua mente. Antes de transformar alguma coisa em material, ela é criada na mente. Todas as coisas foram criadas na mente antes. As pessoas que inventam as coisas, elas não começam do nada, elas começam de uma coisa que ela imaginou e criou aquilo na mente. Você já deve ter ouvido 1000 vezes, é um excelente exemplo e eu vou usar ele aqui também. Thomas Edison em relação à luz. Ele nem sabia como fazia para criar, mas aquilo já estava na mente dele. E qual foi o resultado? O resultado é você estar me enxergando bem aqui. Comece a fazer isso também. Crie dentro de você, crie na sua mente primeiro, e toda vez que você se pegar fazendo alguma coisa que vá contra aquilo que você criou, você aciona o seu lado gênio e bloqueia o seu lado alienígena. Presta atenção no que eu vou te falar. Como que você acha que um atleta de alta performance chega à alta performance, chega aos bons resultados? Certamente você está pensando, é óbvio que é treinando. Então, é exatamente isso que eu faço todos os dias. Eu treino, eu exercito o meu lado gênio. Eu estou o tempo inteiro me observando meu comportamento, observando minhas emoções, questionando por que eu estou sentindo aquela emoção. Quando eu tenho desejo de comprar alguma coisa, a primeira coisa que eu faço, ou o que eu faço é pensar, por que eu estou tendo esse desejo de comprar? E se os argumentos do meu alienígena forem convincentes, o meu lado gênio permite que eu compre. Eu não quero dizer que a gente não tem que comprar nada. Pelo contrário, a gente tem que comprar tudo que faça sentido, que não vá roubar sua felicidade, que não vá roubar sua paz, que não vá roubar sua tranquilidade. E é isso que eu busco. A maior riqueza que existe é a riqueza interior.
A partir do momento que você deixa de se preocupar com o dinheiro, você está preparado para ficar rico financeiramente. Quando você aprende que dá para viver com pouco, porque eu acredito que muitas pessoas fizeram isso durante a pandemia, significa que se você passar bem num período desse, você está preparado para viver com muito. E eu acredito muito nisso. A partir do momento que você passa a ter paz com o dinheiro, significa que você passou a governar o seu dinheiro e não ser governado por ele. E o que as pessoas precisam fazer é aprender a tornar o dinheiro escravo e não ser escravizado por ele. E a única forma de fazer isso é abandonar o lado alienígena e ativar cada vez mais o lado gênio, assim como fazem os atletas de alta performance. Para ter resultados, você tem que exercitar. Sem exercitar, não adianta. Fazer uma vez não resolve, 2 vezes não resolve, você tem que fazer todos os dias, o tempo todo. Assim você vai ficando mais seletivo e a hora que você nem esperar, você vai perceber que o seu dinheiro começou a sobrar. Faça isso na sua vida, assim como eu faço na minha, e você não vai mais tirar o sorriso do rosto, porque você vai ter tranquilidade financeira para criar a riqueza que você merece.